E aí galera, beleza? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre conversões de base, ou seja, de binário para decimal, binário para hexadecimal, e aí vai. São todos os tipos de conversões entre binário, decimal, hexadecimal e octal. Começando aqui por binário para decimal, que para todo número binário ele vem então da base 10, 1 ou 0. Não existe outro tipo de número, é sempre 1 ou 0. E o decimal aí de décimos já todo mundo já sabe. Então começando aqui. Você, para passar de binário para decimal, você deve multiplicar todo o número decimal, por 2 elevado à potência. Tá aqui, ó. São esses daqui. E conforme for acrescentando, vai aumentando o da potência, como 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se fossem mais números, seriam mais números binários, iria aumentar o número. Continuando aqui, você faz a conta em todos, porém você só vai somar os números decimais de binário 1. Ou seja, o binário, quando for 0, você não soma. Você só soma o que for 1. Aqui a soma de 1, né? Tivemos 3 números 1, que o resultado deu 32 mais 16 mais 1. E esse número aqui, 1100001, passado então para decimal, é igual a 49. A gente vai descer aqui um pouquinho. Bom, não repara aí nas sentenças, é porque a gente está usando o Word aqui. Então, como eu estou usando o Word, as sentenças elas vão continuar, mas tenta prestar bem atenção mesmo. Vamos agora para o segundo, o binário para octal. Aqui, ó. A conversão de binário para octal é uma das mais simples. Você só tem uma tabela, que vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui embaixo. E essa tabelinha, ela auxilia você na conversão dos números em binários. Tá aqui, ó, binário. E ele vai te mostrar o octal, quanto vale. Mas aí existe um negócio, você precisa dividir sempre em partes. O número binário, ele vai ser separado em partes. Aqui, você percebeu que esse número aqui, ó, ele separado em partes, vai ficar assim. Vai ficar dessa forma aqui. O número não muda nada. O que muda só é que ele vai ser dividido sempre. E primeiro vai vir o 100, o 111 e o 010, vamos dizer assim. Ele vai ser sempre dividido em partes. E lembrando que essas partes, elas são sempre de 3 números, elas não podem passar. Mas caso falte, você deve preencher aqui, ó, com o dígito 0 à esquerda do número. Então aqui a gente pegou esse número em binário e vamos passar ele para octal. Separamos o número e deu, no caso aqui, 100. A gente vai procurar onde fica 100. Opa, aqui, ó. No binário, a gente achou na tabela o 100. E você vai procurar quanto é em octal. Aqui, ó, entramos em decimal, em octal. Ele vale então 4. Ou seja, 100 em binário é igual a 4 no octal. Agora nós vamos procurar o segundo número, que é a segunda parte, né, do binário, que é o 111. O 111 está aqui, ó. Em binário quer dizer 7. Em binário para octal, o octal quer dizer 7. E o 010, você sempre tem que procurar um número, né? Aqui está o 010, ó. 010 que é igual a 2. Lembrando que o octal, passado de 7, os números aqui, eles não tem, né? Vão até a 7. Então vamos começar aqui, indo para o terceiro.
binário para hexadecimal. Olha, não muda muita coisa. O que eu poderia dizer é que muda a parte da tabela. Você continua usando a tabela, mas agora você, na parte de você dividir os números binários, você vai ter que dividir com 4 dígitos. Lembrando que é só 0 e 1, mas é a mesma regra, só que passa a ser agora de 4 dígitos. Então, você tem os 4 dígitos. Se faltar um número, é o mesmo esquema, você preenche com o 0 ali na frente. E quando o número passar de 9 em decimal, você começa a contar as letras, continuando, né, ali onde seria 10, no caso é A, onde seria 11 é B, seria 12 C, seria 13 D, seria 14 E, assim vai por diante. Aqui então a gente continua usando essa tabela. Aqui, ó, o número binário, aqui no caso, se eu pegar qualquer número, vamos dizer o 0101, aqui o 101, você vai passar o 101 em binário é igual a 5. Ele é igual a 5 em hexadecimal. E assim você vai transformando, só olhando aqui a tabela do binário para transformar para hexadecimal. Você vai continuar aqui aquela parte, ó, em hexadecimal passou do 9, ele passa a contar os números, as letras. Bom, então entendido aí, vamos para o outro. Decimal para binário. Bom, aí já começando com a parte de décimos, né? Com a parte de decimal, você passa aí o número para binário. Bom, o número binário, você já sabe, né? É o número todo 1 ou 0. Então aqui você vai fazer o seguinte: você sempre vai dividir o número decimal, que no caso aqui a gente usou 15, ó, e você vai sempre estar dividindo por 2. Você vai dividir sempre por 2. Até que não tiver mais como você dividir um número por 2, e aí você deve pegar só esses resultados aqui, ó, só os restos das divisões, e aí você vai saber o resultado, né? Vai saber, no caso aqui, o 15, que é igual a 1111. Então a gente vai pegar 15 dividido para 2 é igual a 7 e sobra 1. 7 dividido para 2 é igual a 3 e sobra 1. 3 dividido para 2 é igual a 1 e sobra 1. Você pega aí o resultado, né? E os restos, e aí você vai dar o seu número. Você sempre vai pegar os restos, né? E o resultado dos restos da divisão da direita para a esquerda. Assim você vai ter o número ali em binário. Então, basicamente é só isso, não tem outra coisa. Vamos lá para o outro. Aqui de decimal para hexadecimal. Bom, assim como aquela que a gente viu, a de decimal para binário, que acabamos de ver, não vai mudar muita coisa. A gente vai ter aí, teremos que usar o resto da divisão aqui, ó, que dessa vez o número é dividido por 16, né? Da mesma forma, até que não tem como mais dividir. E aqui a mesma coisa aquela. E o caso o resto passe de 9, teremos aquela tabelinha lá em cima para informar qual letra é referente àquele resto acima de 9. Usamos aqui o 423 e aqui nesse caso a gente vai dividir por 16, né? Já falei, ele vai ser dividido por 16. No caso em cima era dividido por 2,
E agora a gente vai dividir por 16 para passar de decimal para hexadecimal. O 423 aqui dividido para 16, ele é igual a 26 e vai sobrar 7. Tranquilo. Pegamos o resultado, que foi 26, dividimos por 16. O número vai dar 1, porque não tem como você dividir por mais, e vai sobrar 10. Esse vai ser o seu resto. Opa, vimos aqui, o resto passou de 9. Então a gente vai ter aí alguma coisa diferente que passou a ser letra. Então o 7, ele com certeza então vai ser um número, e o 10, como passou de 9, vai ser uma letra. No caso aqui, o 7 e o 10 deu 1 a 7. Mas por que deu 1 a 7? A gente precisa ir lá, ó, na tabelinha e saber o porquê, ó. O que é esse A aqui, ó? O A é 10, sobrou quanto? Sobrou 10 de decimal. Então o que acontece? Se sobrou 10 lá no decimal, para hexadecimal, 10 é igual a A. E aqui, que deu o 1 em decimal, que é igual, né, a 1 mesmo. Então você viu o quanto deu lá e não vai mudar, é isso mesmo. Bom, passando agora para o próximo aqui, de octal para decimal. Parece, né, com a conversão de binário para decimal, são bem parecidas, e só que você vai multiplicar por potências de 8. Lembra que aqui eram 2? Aqui eram 2 e aquela mesma regrinha, né, vai aumentando de 0, sempre aumentando ali. Então no caso era 2, passou a ser 8 agora, e aí você vai fazer a mesma coisa. Só que dessa vez lembrando que não tem o 0, porque não está em binário. Então você vai fazer aqui. Bom, aqui a gente usou 257. Aqui nós vamos fazer aqui a potência, né? Que sempre a 8 e você vai fazer a conta. Aí o que acontece? Quanto é 8 ao quadrado? É igual a 64. Ou seja, você vai pegar um número que é em octal, que é o 2, vai multiplicar pelo resultado dessa daqui, de 8 elevado a 2. E aí vai dar 2 vezes 64, você vai obter 128. 128, então, é esse só o 2, né? Ainda tem os outros, o 5 e o 7. Feito então a mesma coisa, no final você vai somar aqui o resultado, você vai obter o número decimal, que é esse daqui, o 175, né? O 1, 7 e o 5. Outro aí, o octal para binário. Bom, a gente vai usar muitas das vezes essa parte da tabela. A tabela a gente vai usar, aqui está até escrito errado, ó. Corrige aqui. Tabela. Usamos ela para ser feita esta conversão. A maioria vai usar aquela tabelinha lá que a gente viu lá no começo. Só que agora você só vai ter que observar na tabela o número que está em octal e ver qual é o resultado dela em binário. Lá em cima você pode ver, você pode conferir aí na sua casa, onde você esteja, que o 2 é igual a 0, 0, 10 em binário. E aí no final você vai pegar esse número aí que você tiver, qualquer número, vai ver na tabela qual é ele, vai separar e você vai saber qual é esse número. Lembrando aquela mesma regrinha das partes de 3 números aqui, ó. No caso 6 é igual a 110 e no final você apenas vai colocar isso tudo junto e vai ser um número em binário, né? Vai passar de octal aí, passamos de 266 para o binário, né? Deu 0101101110. Aí da base 10 sempre de ser 1 ou 0 o número em binário.
Bom, hexadecimal para decimal é como aquela lá de binário, que é a base 10, para decimal. E aí você só vai ter que fazer aquela mesma regrinha, sendo que agora você vai ter que multiplicar aqui, ó, pela potência em 16, sempre aumentando do zero, aumentando aí 0, 1 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2. Então, né, vai ficar esse resultado aí. Você vai aumentar. Aqui eu usei o 532 e fiz isso. O 532 você usa. Você vai separar os números, você vai multiplicar. O 5, no caso aqui, foi o primeiro, né? Você vai ver 5 vezes. E aqui 16 ao quadrado é igual a 256, né? Você vai fazer a sua conta aí de quanto vai dar, mas não passa muito aí dos números, não vai muito adiante. Bom, aqui dando continuidade, você vai multiplicar o número decimal, que é o 5, vezes a potência que foi feita aí. Então aqui no caso, usando só primeiro aqui, 5 vezes 256, 1280. Feito isso em todos, aqui ó, feito em todos, você vai ter o resultado, e aí você vai somar os resultados, que vai dar esse número aqui, o número decimal. Vamos para o próximo aqui embaixo. Então, hexadecimal para binário. Aqui, ó, é como nas outras versões, como eu disse, muitas vezes elas vão se repetir, né? Vão parecer aí, são bem semelhantes, e nós vamos ter aí. Vamos ler aqui então. Como outras conversões para binário, se tem que separar os números em hexadecimal e converter cada número, cada um, em binário, observando aquela tabelinha. Bom, aqui vamos o exemplo, né? Vamos usar esse exemplo aqui. Hexadecimal. Usei aqui o 4B, o 2, e a gente, no caso aqui, nós vamos ter aquela do binário, que vão ser os 4 dígitos, sempre lembrando que é 0 ou 1. Nunca, se em algum lugar se tiver escrito hexadecimal e se tiver escrito binário e aqui tiver 1, 4, você pode ter certeza que ali é um erro, que no binário só existe 0 ou 1. Então aqui você só vai observar a tabela, saber que vamos tirar a prova real então, né? Vamos ver quanto vale esse B aqui. Lá na tabelinha, lá em cima, que eu tinha mostrado já, o B aqui, ó, B é igual a 1011. Vamos verificar lá se está certo. Aqui, olha, aqui, B 1011. Feito essa conversão de cada número de hexadecimal, você vai passar cada um para binário e no final você vai juntar todos os números como foi feito aqui do lado, e esse vai ser o seu resultado. Bom, tá acabando aqui, gente. Vamos acabar já com hexadecimal para octal. Essas de hexadecimal para octal, octal para hexadecimal ou decimal para octal, eles não existem conversões diretas. Você não tem como converter um número, uma forma, uma base para outra, como aqui hexadecimal para octal, ele não existe. Então aqui você vai ter umas, vamos dizer, não é que seja um macete, mas vamos dizer, você vai ter uma forma fácil aí de resolver, né? Você vai transformar primeiro o hexadecimal em binário e depois você vai converter o valor para octal. Você vai dar uma volta, né? Aí aqui está explicando os mais, aqui segue na mesma ordem, não vai mudar muita coisa. Você vai ter que usar você vai ter que passar para outra base para passar para a base que você deseja. Bom, pessoal, estou encerrando por aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e que seja aí uma
que dê para entender, né? Que esse é o meu motivo, o meu principal objetivo é mesmo que vocês entendam como passar aí de, de binário ou para hexadecimal, decimal, o que seja. Um abraço, um beijo e valeu!